pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Marinês do canal Mari Fernandes e hoje eu trouxe essa peça linda que eu vou ensinar para vocês. Olha que coisa mais linda que fica com a técnica. Essa técnica ela é chamada de vitral, enfim, mosaico. Então eu vou ensinar desde a técnica até o final dessa necessaire aqui, que ficou muito linda e charmosa. Hoje eu vou ensinar para vocês uma forma diferente de fazer o acabamento. Hoje eu estou então introduzindo o viés de boneon. É uma forma mais fácil de fazer o acabamento. Enfim, nós vamos experimentar uma nova forma de fazer esse acabamento, tá? Antes da gente começar, eu gostaria de dar dois recadinhos, como eu sempre falo. Os materiais que eu utilizei estão embaixo na descrição do vídeo. E eu também estou convidando vocês a entrarem no meu grupo do WhatsApp da Mari Fernandes, porque logo mais vai ter uma surpresa para vocês aí. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva, tá? Compartilhe com suas amigas o vídeo, dê o seu like para ajudar o canal a crescer. Então, sem mais conversa, vamos começar a peça. Então, gente, vamos começar a nossa técnica. Eu vou começar aqui, fazer direto na manta, tá? Primeiro a gente vai fazer a técnica, depois eu venho aqui para fixar nesse pedaço aqui de manta que tem 30 por 40, tá bom? Então, separei. Por que eu começo pela manta? Porque aqui é uma referência do que eu tenho, que eu vou forrar isso aqui com a técnica. Então, por isso que eu já começo cortando o tamanho certinho, tá? Então, é muito fácil. Presta atenção, ó. Pra gente começar, para facilitar, eu tenho aqui tirinhas de tecido de 3 centímetros, um tecido escuro. Aqui eu escolhi o preto, para dar mais destaque às cores. Você pode escolher o que você quiser, pode ser branco, pode ser bege. É um tecido que vai unir os nossos retalhinhos, tá? Então, olha, o que eu recomendo a vocês é que vocês já façam, já pensem no desenho e já vão colocando as tirinhas, ó, tô usando uma simulação aqui, tá? Já vão formando o desenho aqui, para depois ir para a máquina emendar, tá? Eu já fiz isso previamente e tenho aqui, então, as que eu já fiz, tá? Então, eu tenho essa parte, tenho essa e tenho essa. Agora, eu vou usar a manta para montar o meu desenho. Tá aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar essa parte aqui. Essa aqui, vocês estão vendo que tá, eu tenho a emenda na vertical e na horizontal. Aqui, o gostoso aqui é você combinar as cores e montar esse quadro aqui, esse mosaico, tá? Então, eu pensei em fazer mais ou menos assim, ó. Essa aqui. Aí, eu venho com a outra aqui, de assim, na vertical, e vou fechando toda essa parte aqui, tá? Que eu já tenho previamente já desenhado. Eu vou, aqui, ó, tenho mais uma parte aqui. Então, depois que eu montar tudo isso aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então, vocês estão vendo aqui, eu fiz as faixinhas. Agora, eu vou vir com outra faixa aqui preta, vou juntar todas elas com as tirinhas pretas, tá? Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como vou montar isso aqui na manta, né? Lembra que eu falei que eu vou trabalhar direto na manta? Então, é assim, ó. Eu fiz o meu desenho, tá? E eu tenho aqui 3 faixas, tá? 1, 2, 3. Como é que eu vou fixar essa montagem na manta? Prestem atenção. Eu vou pegar a primeira faixa, aqui, ó, o desenho tá montado. E agora, eu venho com uma faixinha, ó. Eu vou costurar a faixinha assim, ó, direito com direito, viro, tá? Faz de conta que tá pregado aqui, ó. Aí, a segunda faixinha, eu vou lá, direito com direito, viro. E vou fazer, então, as 3 faixas pregadas direto na manta. E aí, eu já mostro pra vocês como ficou o resultado final. Só pra lembrar... Ficou um pouquinho a mais, depois eu vou passar uma costura em toda a volta para deixar prontinha a peça para nós montarmos a nossa necessaire. Peça pronta, ficou assim, ó, o nosso mosaico, olha que lindo que ficou, colorido, ó. Tá? Então, agora nós temos a peça pronta, como eu falei para vocês, de 30 por 40. Então, essa necessaire box eu vou fazer um pouco diferente da outra vez, tá? Eu vou usar viés, e vocês vão ver que fica de uma forma mais fácil de fazer, tá bom? Então, preste atenção. Primeiro, vamos começar, então, com os materiais que nós vamos precisar. Então, eu peguei essa peça de 30 por 40. Vamos usar pro forro, agora é um forro inteiriço, de 30 por 40. Um pedaço de zíper de 34 centímetros.
Duas tiras de tecido de 30 por 4 centímetros. Já fiz uma risca com giz, porque esse tecido é preto, para enxergar, porque nós vamos costurar lá no meio, tá? Um cursor. E agora eu vou utilizar o viés de Boneon. Aqui eu peguei mais ou menos 1,20 m para vamos começar fazendo o seguinte, tá? Para fazer o acabamento aqui, ó, porque eu acho que essa peça ela vai ficar bonita também com o acabamento aqui do lado. Então eu vou colocar essas duas faixinhas, preste atenção. Como não tem avesso nem direito, eu vou colocar, eu fiz o risco, eu fiz com a risca virada para cima e vou colocar aqui nas duas extremidades de 30. Vou colocar os clipes dos dois lados. E vou lá pra máquina e vou fazer a costura aqui. Gente, aqui, como eu tô usando o tecido preto, eu vou colocar a minha linha na bobina e em cima eu vou colocar a linha preta. Eu vou passar essa costura e volto pra mostrar pra vocês. Pronto, olha, já fiz a costura bem naquela risca que eu mostrei pra vocês, tá? Ó, vamos dobrar. E ficou certinho o alinhamento aqui. Agora, a gente vai entrar com o zíper. Como uma necessaire comum, tá? Então, eu já marquei o zíper aqui, gente, na metade. Porque eu vou abrir esse zíper. E vou colocar daquela forma como a gente faz, ó. Frente com frente. Coloco aqui, centralizo bem esse zíper. Eu já fiz uma marquinha também aqui, ó, pra ficar melhor. Depois, na hora de eu passar o cursor, não ter problema. Então, eu venho aqui... Também coloco as presilhas. Agora eu vou pra máquina pra fazer aquela costurinha pé de zíper, tá? Pra ficar bem rente aqui o nosso zíper. Vou pra máquina e volto pra gente colocar o forro. Zíper costurado dos dois lados e agora a gente vai entrar com o forro. Então, é daquela forma, né, gente? Frente com frente, ó. Frente com frente, faço a mesma coisa, o mesmo processo, tá? Vou colocar as presilhinhas. Vi que está tudo certo, eu vou pra máquina, vou continuar com o pé de zíper, só que agora, gente, vou costurar do lado do forro. Forro costurado, e agora nós vamos desvirar a peça. Vamos esticar bem esse forro. Aqui eu gosto de colocar, para quem assiste meus vídeos sabe que eu gosto de colocar alfinetes para esse forro não enrugar, não fazer prega. Tá bem esticadinho. O outro lado. Gente, essa peça aqui a gente faz muito rápido, viu? Se você faz para vender, é uma peça que realmente ela dá para fazer várias num dia, dependendo da tua disponibilidade, claro. O que demora mais é a técnica, mas você também pode fazer essa peça com um tecido único. Enfim, você pode criar aqui, né? Você pode fazer algum detalhe, então... mas o feitio em si é bem rápido. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Aquela costura de pesponto aqui. Nessa hora, eu não vou utilizar mais o calcador de zíper, eu vou usar o calcador comum. E vou passar com a linha preta, que isso é importante, tá? Tem que ser a linha preta para não aparecer. Pronto, costura de pesponto feita e agora a gente vai passar o cursor. Então, um detalhe. Ah, uma coisa que eu não falei pra vocês, eu devia ter feito lá atrás, mas deu tempo ainda, tá? A minha etiqueta é aquela de costurar à mão. Então, eu consegui colocar aqui, ó, porque ela fica presa entre a parte principal e o forro, eu consegui costurar à mão, então, e ficou assim a etiqueta. Eu coloquei a 8 centímetros aqui, bem do zíper, para depois ela poder ficar na frente da peça, que eu quero que ela apareça na frente da peça, tá? Bom, aí é gosto de vocês, tá bom? Então, agora eu vou passar o cursor. Vou passar o cursor, esse zíper eu quero ele fechado. Então, ó, eu vou centralizar bem aqui, gente, é bem importante essa parte, tá? Ó, coloque os clipezinhos para ajudar. Corro até o final e vou passar novamente. Pronto, passado. Agora, gente, nós vamos... O zíper vai ficar aqui no meio, nós vamos desvirar a peça. Com cuidado, né? Porque o zíper tá no meio, mas não tem nada prendendo eles às laterais.
O que a gente vai fazer agora? Centralizar bem esse zíper, ó, tá bem centralizado. E vamos passar uma costura de cada lado aqui. Costura feita e agora nós vamos fazer as caixinhas de leite. As caixinhas de leite vão ser de 4 centímetros. Então, ó, eu já tenho aqui um pedacinho de filme, né? Fica mais fácil. E eu vou fazer, vê se vocês enxergam. Eu vou fazer a partir da costura e não do começo aqui, tá? Da peça. Então, ó, a partir da costura, eu vou riscar os 4 lados e vou recortar essa caixinha de leite. Pronto, ficou assim. Agora a gente vai entrar com o viés de Boneon. Qual é a vantagem do viés de Boneon? Ele a gente coloca, a gente sela ele aqui, então não precisa fazer aquela dobrinha, tá? Então eu achei aqui um viés bem da cor do tecido. Eu vou fazer primeiro os acabamentos aqui, nas laterais, ó. O viés de Boneon, ele já tem no meio uma marquinha, então eu só dobro ele ao meio e encaixo aqui e passo uma costura na beiradinha e pronto. Então, eu não vou fazer exatamente do tamanho, ó. Deixo um pouquinho a mais. E nós vamos para a máquina agora para mostrar como é que a gente aplica esse viés. Vocês vão perceber que eu coloquei clipe aqui para segurar o viés, tá? É importante porque esse viés ele é mais liso. Venho aqui com cuidado. Viés aplicado, tá? Vi que tá bem alinhadinho. Agora a gente vai fazer assim, ó, tirar o excesso. E agora a gente vai selar essas pontas aqui, ó. Pronto, feito isso, agora a gente vai fazer as caixinhas de leite. Antes de passar o acabamento nas caixinhas de leite, nós vamos primeiro costurar. E aí, eu fiz alguns piques aqui, ó, pra poder centralizar direitinho. Então, ó, aquilo que eu sempre mostro pra vocês, ó, a gente abre bem. Cuidado que agora tem forro, tem junto, tem corpo, tudo junto, tá? Então, a gente vai lá, ó, vai centralizar essa costura bem direitinho e vai passar uma costurinha aqui em todas as caixas de leite. Que a costura feita, então, as 4 caixinhas fechadas. Agora, gente, a gente vai fazer o acabamento, então, em cada uma delas, tá? Eu vou mostrar só como a gente vai fazer em uma. Aqui, o viés não tem segredo, tá? Você tem que cobrir bem a costura de baixo, ó. Colocar clipezinho e ir lá com bastante cuidado, porque, como eu falei, ele escorrega, tá? Então, eu vou fazer isso nas 4 partes. Costurado, então, o viés nas 4 laterais aqui. E agora, a gente vai tirar o excesso. E vai selar também com bastante cuidado, tá? Esse lado aqui eu não tirei. Bastante cuidado, só de leve, assim, passa o fogo, a gente já chama, tá? Ó, ele rapidinho, ele derrete. Ele fica... O bom do viés de Boneon é isso, ele é bem... prático e você não precisa fazer aquela dobrinha que você teria que fazer no viés de tecido. Então, cuidado para não se queimar, tá? Bom, já selei, então, todos os lados, tô conferindo aqui. E agora, a gente vai desvirar a peça. Vamos ver como é que ficou, então, a nossa nécessaire. Vai lá com cuidado, empurra todos os cantinhos. E terminamos a nossa peça, então, gente, olha que coisa linda que ficou. Essa técnica deixa a peça realmente muito bonita e charmosa, olha só. Então, aqui a etiqueta eu coloquei, olha, as laterais, tá? Olha que coisa linda que fica com essa técnica mosaico, ó. Então, ó, aqui eu coloquei, gente, faça isso, tá? Coloque sempre um puxadorzinho para dar mais valor à sua peça. O forro combinando com tudo, o acabamento ficou realmente muito bom, ó. Eu vou até falar para vocês quanto ficou de tamanho. Ela ficou com 18 de largura por
8 de profundidade por 9 de altura. Um tamanho excelente, né? Então, vocês já sabem, a partir daquela técnica de 30 por 40, ficou com essas medidas finais. Então, você gostou da nossa aula de hoje? Dá o seu like se você gostou. Não está inscrito ainda? Inscreva-se no canal, compartilhe com suas amigas para o nosso canal crescer cada vez mais. E não se esqueçam de entrar no meu grupo lá da Mari Fernandes no WhatsApp, porque logo mais, daqui 1 semana e meia, mais ou menos, vai ter novidade por aí, tá bom? Então, muito obrigada por ter ficado comigo até o final e até o próximo vídeo.